Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma Dopamina e que bom ter você aqui em mais um encontro. Todas as manhãs de segunda a sexta, às 6 horas, estamos juntas aqui aprendendo e absorvendo uma palavra do Senhor para o nosso dia, um direcionamento para que a gente possa se posicionar e viver o propósito de Deus. E já que você chegou neste vídeo, você sabe da importância do seu gostei, então deixa o seu like aqui, é muito importante. E também, se você é nova, seja muito bem-vinda e já se inscreva no canal para você poder acompanhar tudo que rola por aqui. E quando você se inscrever, habilita o sino de notificação porque vai te ajudar a sempre ter as notificações, as informações de quando tiver um conteúdo novo. E se não me acompanha nas redes sociais, me acompanhe por lá, tô te esperando. Vamos então começar a nossa dopamina com a frase do dia? Olha só o que a frase do dia nos provoca a refletir nesta manhã. Cuidado para não se encantar com propostas que servem para tirar o seu foco. Eita! Será que tem coisa aí que você está deixando entrar de forma tão sutil na sua vida que estão tirando o seu foco, estão tirando a sua atenção do que realmente importa? É nesse sentido que nós vamos falar hoje e eu quero te convidar a abrir o seu coração e principalmente a sua percepção do que realmente pode estar ao seu entorno ou acontecendo aí na sua vida que serve como distração do propósito de Deus para você. Seja nas suas atividades do dia a dia, seja no seu trabalho, no seu chamado, não importa qual seja a circunstância. É importante você ter atenção porque coisas podem ser lançadas, podem ser sugeridas para você que vão desviar completamente sua atenção. Então é nesse sentido que nós vamos nos inspirar na história de Sansão. Você conhece essa história? É uma história que a gente normalmente aprende quando é pequenininha ali na igreja, né? Se você tem o costume de acompanhar a igreja desde pequena, ou até mesmo que a gente acaba vendo nos desenhos. Aquele homem forte, né? Que matou o leão, que fazia multidões serem mortas pela sua própria mão. Não usava arma, não usava nada, era a força mesmo. E era uma força sobrenatural, porque essa força vinha de Deus. Então Sansão, um homem chamado Nazireu, né, que tinha um propósito de Nazireu, ele tinha uma aliança, Deus tinha uma aliança com a mãe de Sansão, ali desde o ventre. E ali no ventre de sua mãe, ela define que Sansão não seria nada além do que um servo de Deus. Então foi feita uma aliança com Deus, onde o segredo da força de Sansão não seria revelado para ninguém. Então apenas Sansão e seus pais sabiam do seu propósito, do seu chamado e principalmente desse segredo, dessa aliança que era feita com Deus. Então Sansão ele era um homem de muita força que deixavam intrigados seus inimigos, principalmente os filisteus. Ficavam intrigados e pensavam, mas como que um homem consegue matar 1000 homens sozinho? Como que um homem consegue matar leão com a sua própria mão? Então eles ficavam indignados porque eles não conseguiam entender a força de Sansão. Porque não era de Sansão, vinha de Deus, através dessa aliança. E a aliança estava no símbolo do seu cabelo, onde Sansão não poderia cortá-lo. E esse símbolo ele carregava a sua vida inteira. Porém, os seus inimigos queriam entender e queriam de alguma forma descobrir aquilo que era o segredo de Sansão, porque eles sabiam que essa força não era natural e que com certeza tinha alguma coisa ali em Sansão que representava essa força. E se eles tirassem isso de Sansão, ele seria como qualquer outro homem e poderia ser destruído por eles. Bom, aqui nós já temos uma lição preciosa. O seu inimigo, o nosso inimigo, o adversário das nossas almas, que a Bíblia conta, né? Ele fica ao nosso derredor ali, ó, só esperando para encontrar uma brecha para atacar a gente e com isso destruir as nossas vidas. Por isso que nós precisamos ficar atentos, porque o inimigo, ele é muito astuto, né? Ele não vai te atacar diretamente, ele vai procurar oportunidades sutis para te distrair, tirar você do foco e com isso pegar aquilo que é um segredo, é um propósito de Deus na sua vida, que está uma aliança sua com o Senhor e você sem perceber entregar isso de mão beijada ao seu inimigo. Foi o que aconteceu com Sansão. Os inimigos, eles sabiam que não poderiam simplesmente prender Sansão porque ele não ficava preso.
Colocavam correntes nele, eles soltavam. Colocavam cordas neles, eles soltavam. Então não tinha nada que segurasse Sansão. Não tinha nada que pudesse impedir Sansão, a menos se eles descobrissem onde estava o segredo de sua força. E claro que Sansão não iria contar para os seus inimigos, né? Então o que eles fazem? Eles procuram uma forma de enganar Sansão. E essa forma foi justamente no ponto de fraqueza de Sansão. E o ponto de fraqueza de Sansão eram as mulheres. Sansão era um homem que tinha esse ponto de fraqueza. Ele se envolvia com mulheres, inclusive mulheres que não eram do seu povo. E essa era uma fraqueza de Sansão. E ele se apaixona então por Dalila, uma prostituta mesmo da época, que ele olha, ele se apaixona e começa a se envolver com ela. E aí os filisteus encontram uma oportunidade. Quando viram que Sansão estava apaixonado por Dalila, compraram Dalila, né? Pagaram Dalila para que ela descobrisse a força de Sansão. E se ela descobrisse a força, ela ganharia uma bolada de dinheiro e eles matariam Sansão. Esse era o objetivo. Então Dalila, obviamente, não amava Sansão, ela queria ser beneficiada, aceitou o dinheiro e ficou no pé de Sansão para descobrir todo o segredo. E essa história você confere lá em Juízes capítulo 16. É muito interessante você parar para ler, você vai aprender lições preciosas, mas eu tô contando aqui para você entender basicamente o contexto do que nós vamos aprender nesta manhã. Então, neste momento que Dalila ela vai lá, engana Sansão, começa a falar, Sansão, me conta qual é o seu segredo. E Sansão fica brincando com ela, inventa, diz que é uma coisa, depois diz que é outra. E na verdade, ele só estava brincando com ela. Até que chega um momento que ela fala, você não me ama, você não me quer, você realmente me engana, você não me conta a verdade. Fez chantagem emocional. O que aconteceu? Sansão caiu nessa chantagem. E acabou contando o seu segredo. O segredo que era guardado, desde o ventre da sua mãe. Mas Sansão, ele cai na cilada do inimigo. Por quê? Ele recebeu uma proposta de sedução e tirou completamente o foco do seu objetivo, e era matar os seus inimigos e proteger o seu povo. E o resultado, você pode conferir lá, ele foi preso, cegaram Sansão, então feriram os olhos de Sansão. E Sansão ali se tornou um homem suscetível, essa é a palavra, aos inimigos. E o que resulta? No final, Sansão pede para Deus, se possível, devolver a força dele para que ele pudesse matar todos ali. Só que ao fazer isso, ele também morreria. E Deus foi lá e concedeu o pedido de Sansão como um arrependimento que ele teve por ter desobedecido, ter distraído o seu foco com propostas que não era para ele aceitar. Então Sansão vai lá, mata os filisteus, todos os seus inimigos, mas ele morre junto, ele foi um mártir. Mas ele precisava chegar nesse ponto? Claro que não. Não era esse o propósito que Deus tinha para a vida dele, com toda certeza. Mas o fato de Sansão se iludir e aceitar propostas que pareciam simples. É uma mulher, o que ela vai fazer contra mim? Essa mulher não tem nenhum poder contra mim. Eu posso contar, eu gosto dela, é uma pessoa que eu amo. Eu estou atraído por ela, e ele se enganou, porque ele aceitou as propostas, as sugestões sutis que surgiram na vida dele. E é nessa história que eu quero te convidar a refletir. Será que hoje você não está perdendo o seu foco do que realmente importa, porque você está aceitando propostas que parecem nocivas, parecem simples, parecem que não vai acontecer nada? Mas essas propostas, elas podem estar tirando totalmente o seu foco. Comece a olhar e a observar o seu entorno. Amizades, às vezes propostas de trabalho, às vezes compromissos que surgem e vão tirar você completamente ali do foco. São propostas que não parecem que vão dar em nada, mas elas podem estar te distraindo. Cuidado. Cuidado. Eu quero ler com você o que está dizendo lá, um conselho que Deus dá a Josué, um grande líder do povo de Israel. E eu amo um conselho que está lá em Josué, capítulo 1, 7, versículo 7, que é um conselho que Deus deixa para mim e para você também. Você que quer viver o seu propósito, você que quer viver o plano de Deus para sua vida, você que quer viver aquilo que realmente é para sua vida, você precisa guardar esse conselho que Deus dá, essa orientação que Deus dá para Josué.
também no seu coração. Olha só o que ele diz para Josué, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só o que Deus fala para Josué. Josué, eu vou estar contigo. Eu te darei toda a autoridade de liderança do povo. Você vai vencer todas as batalhas. Conte comigo, mas preste atenção. Se você quer viver realmente o meu propósito para sua vida, você não pode se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem que se manter focado na palavra. A lei de Moisés representava o quê? A palavra. A lei que foi escrita ali por Moisés de orientação de como o povo deveria seguir ou como o povo deveria viver dentro da terra prometida, cumprindo a palavra de Deus, cumprindo a lei do Senhor. Então, se Josué se mantesse firme no propósito de obedecer a Deus, obedecer a palavra, e com isso não se desviar com propostas, com sugestões, ele seria muito bem sucedido, como de fato ele foi. Agora, se a gente olha para Sansão, Sansão se desviou, Sansão fez totalmente o oposto do que a própria palavra do Senhor orienta. Sansão, ele se deixou encantar por propostas ou por pessoas que pareciam, não iam trazer perigo nenhum para ele, uma prostituta, uma mulher, poxa, o que ela pode fazer contra mim? Porém, foi aí que ele caiu. O inimigo, gente, ele sabe como nos distrair. Às vezes, é um pouquinho que você fica ali, no WhatsApp ou nas redes sociais mais do que deveria, já é o suficiente para te distrair e tirar o foco do que realmente importa. Às vezes, é um filme, é uma série, é algo que você está assistindo que você poderia estar fazendo coisas que vão transformar a sua vida, mas você está ali perdendo tempo com coisas que são sutis, mas que estão roubando o seu foco. Ou muitas vezes amizades que influenciam você a ir para caminhos ou dão conselhos para você que são inadequados com a palavra de Deus e fazem você tomar decisões erradas. E entre outras e outras coisas, trabalhos em excesso, atividades em excesso, falta de compromisso com Deus, tudo isso tira o seu foco. Então hoje Deus ele quer que você aprenda a observar quais são as propostas sutis que estão ao seu entorno, que estão tirando o seu foco. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha o foco, mantenha o olhar naquilo que realmente importa. Para de olhar só o que você pode tocar e comece a ver aquilo que ainda não aconteceu e que virá e que vai acontecer. O nosso maior problema de cair em ciladas do inimigo é porque o inimigo sabe que nós somos pessoas do imediato. Eu vejo o agora, eu faço agora, eu penso no agora, mas a gente não pensa no futuro. E aí que está o perigo, o inimigo sabe disso, então ele vai trazer sugestões que no agora tiram o seu foco. Então preste atenção, não olhe só o hoje, não olhe só o que você pode tocar, pense também no que virá amanhã, porque as consequências elas vêm. E eu quero finalizar a nossa dopamina com um conselho que nós podemos encontrar também, uma orientação de Paulo muito importante para a igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios, e eu quero ler com você o capítulo 4 e destacar o versículo 18. E olha só o que Paulo fala no finalzinho desse capítulo. Ele diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, ou seja, no que é momentâneo, mas no que não se vê, aquilo que Deus está preparando para nós, o propósito de Deus, aquilo que vai além das nossas percepções. Pois o que se vê, aquilo que é agora, atual, é transitório, vai passar. Essa oportunidade, essa sugestão, essa proposta que parece tão boa hoje, ela vai passar. Porque ela não é o propósito de Deus. E sabe o que vai acontecer? Você vai perder a oportunidade. Mas o que não se vê, o propósito de Deus, aquilo que está além das minhas expectativas, é eterno. Porque o que Deus tem planejado para mim e para você é lindo, é precioso, é maior do que nós podemos pensar. Então, cuidado para não se distrair com propostas erradas na sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa palavra, por essa mensagem, por essa admoestação, Pai, por essa exortação, onde nós somos orientadas e até mesmo alertadas a não deixar com que situações externas, propostas que são sutis, tirem o nosso foco do nosso real propósito.
E se há alguém aqui, Pai, que está caindo na armadilha, assim como Sansão caiu, que o Senhor possa despertar a tempo de não se iludir e não entregar tudo aquilo que o Senhor deu a ela de mão beijada para o inimigo. Ajude, Senhor, a perceber as ciladas, as sugestões que vêm para realmente destruir o nosso foco, destruir a nossa atenção e até mesmo desviar a gente do caminho. Ajude-nos a manter focados no propósito, ajude-nos a manter focados no que o Senhor tem para nós e a manter focada, Pai, na nossa fé em Ti. E que tudo que vier como distração não possa encontrar espaço no nosso coração. É essa a nossa oração e o nosso pedido de hoje. Em nome de Jesus, amém. Agora que você aprendeu sobre a importância de manter-se focada, eu desafio você a colocar aqui nos comentários a seguinte frase: eu não vou perder o foco. Você consegue digitar isso com a convicção do seu coração? Eu não vou perder o foco. Não perca o foco de forma alguma, mesmo que venha uma proposta linda. Não deixe com que essa proposta encantadora iluda você e faça você perder o seu foco. E agora que você já digitou, tira um print, compartilha nas suas redes sociais e me marca para a gente chamar mais conquistadores para conhecer a nossa dopamina. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!